Agora eu vou ao vivo conversar com Roberto de Faria, que é advogado especializado em direito de trânsito, porque a gente está no mês de maio, que é comemorado aí o Maio Amarelo, que marca o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Uma importante campanha que a gente ressalta no mês de maio, mas que é sempre importante ter essa atenção, ainda mais agora que a gente tem algumas mudanças também no Código Brasileiro em relação ao trânsito, né, Roberto? Obrigado pela sua participação, boa tarde para você. Boa tarde, Alexa. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer participar. Exatamente, né? Um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Ele existe desde 2011, foi criado na ONU, e aqui no Brasil, o Observatório Nacional de Segurança Viária, a partir de 2014. Então, esse movimento é o oitavo ano, né, que a gente comemora esse evento. Com certeza. Agora, Roberto, eu queria que a gente entendesse também, além da importância, né, desse Maio Amarelo, o que a gente precisa conscientizar as pessoas em relação ao direito dela em relação ao trânsito. Porque, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que levam multas por conta de passar ali em relação aos radares, enfim. O que a pessoa em si precisa ter em consciência voltado aos direitos dela? Eu peguei uma multa, eu tenho que pagar, como é que fica? Se eu não pagar, o que acontece? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso também. Esse movimento, né, ele serve para propagar o conhecimento, né, abordando o tema de trânsito. Ele visa mobilizar toda a sociedade com o objetivo de ter um trânsito mais seguro. E as pessoas têm que procurar, né, a educação no trânsito, como eu sempre falo, ela é importante, ela tem que já virar uma disciplina nas escolas. Quanto mais cedo as crianças tiverem contato com o tema trânsito, melhores condutores e pedestres e ciclistas nós formaremos no futuro. Com certeza, pessoas mais conscientes e trazendo um panorama geral, assim, em relação a nível até Brasil mesmo, de que forma você tem visto essa educação no trânsito, né? Por exemplo, aqui em Rondônia, dar um exemplo aqui da nossa região, a gente, com essa pandemia, a gente conseguiu diminuir um pouco só em relação ao trânsito. Mas a gente tem uma BR aqui que é extremamente violenta, que é a BR-364, em que a gente vê vários acidentes. A gente sempre acompanha junto à Polícia Rodoviária Federal, junto com eles ali esses dados, essa apuração de dados. E assim, o nível em relação principalmente a motos, e inclusive a gente teve um levantamento do Detran na semana passada, de que o número de motos é bem maior do que o número de carros aqui em Rondônia. E moto, quando a gente fala, não sei por aí, mas aqui em Rondônia o negócio é complicado. O pessoal acha que é um carro. O que acontece? Em determinadas regiões, como Rondônia, aumentou o número de motocicletas, assim. E nas periferias, nos grandes centros, também aumentou. Então, é um fenômeno que nas metrópoles mesmo com a pandemia, houve aumento de veículos, de aquisição de veículos, e nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, as regiões aumentaram o número de motos. E dentro das regiões metropolitanas, como eu te falei, o aumento de motos também foi acentuado. O que acontece? Na verdade, é a procura do transporte individual, né? Devido à pandemia, as pessoas ficam com medo de utilizar os coletivos, pela lei de mobilidade urbana era o correto, né? O desenvolvimento cada vez melhor do transporte coletivo, porém com a pandemia a procura do transporte individual aumentou bastante. Então isso é um fenômeno que está ocorrendo em todo o Brasil. Com certeza. Bom, a gente espera que esse mês aí seja um mês diferenciado, mas que a gente sempre tenha esse cuidado sempre. Fica à vontade aí para um recadinho final também para os nossos ouvintes, que inclusive a maioria dos nossos ouvintes está no trânsito agora. Exatamente, obrigado, Alexa. Na verdade, a consciência, né? Em que pese, nós temos, desde 2014, está tendo uma redução no número de acidentes com mortes no Brasil. Porém, ainda é alto. Então, a meta da ONU da década, né, de 2011 até 2021, era a redução de 50% no mundo de acidentes fatais. E o Brasil ele tem reduzido de uma forma significativa, mas ainda está muito alto. Então, na verdade, é conhecimento, propagar conhecimento, conscientização e respeito e responsabilidade
pratique no trânsito. Esse é o tema da campanha deste ano e serve para todos que estão nos ouvindo refletir bastante sobre o assunto. Sensacional. Muito obrigado pela sua participação. Você que chegou agora, eu conversei com Roberto de Faria, advogado especializado em direito de trânsito, e eu te agradeço, Roberto, fica sempre convidado aqui com a gente. Eu que agradeço, Alexa, e todos os ouvintes. Uma boa tarde para todos. Igualmente, até mais.